Então, nós vamos dar início à nossa sessão clínica da residência médica em obstetrícia da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a gente sempre trazendo temas muito importantes, muito interessantes e do interesse, né, da residência para os residentes da maternidade escola. Tá? Então, esse tema, nós tivemos uma primeira abordagem sobre predição, né, da pré-eclâmpsia e agora, então, nós vamos fazer a abordagem do diagnóstico, prevenção e a conduta na pré-eclâmpsia. Para apresentar esse tema, nós convidamos a residente Gabriela Portillo e, para moderar, né, o Dr. Gustavo Rodrigues, que é chefe do Serviço de Obstetrícia do Hospital Gafreguini, coordenador da residência médica em ginecologia e obstetrícia do Hospital Adão Pereira Nunes e professor do Instituto de Estudos em Tecnologia de Saúde. Além disso, ele foi residente do núcleo perinatal e continua sendo nosso amigo e que sempre está colaborando conosco. Tá? Então, Gabriela, pode ficar à vontade para iniciar a sua apresentação. Vou colocar aqui, vou espelhar aqui, um minutinho. Um minutinho que foi para o final. Boa noite, meu nome é Gabriela, eu sou residente de obstetrícia da Maternidade Escola da UFRJ, o meu orientador foi o Dr. Gustavo Rodrigues. Nessa aula, a gente vai apresentar o tema de doença hipertensiva específica da gestação. Dentro da introdução, eu coloquei todos esses conceitos de pré-eclâmpsia leve, pré-eclâmpsia grave, eclâmpsia, aquela hipertensão crônica que é de qualquer etiologia, aquela paciente que já era hipertensa crônica previamente, aquela paciente que é hipertensa crônica, mas que tem a pré-eclâmpsia sobreposta, e a hipertensão gestacional transitória. Nessa aula, a gente vai dar um enfoque maior na pré-eclâmpsia e nos seus espectros. Só tentando fazer um resumo breve do que eu vou conversar na aula com vocês. A pré-eclâmpsia, ela é uma síndrome multissistêmica em que ocorre uma placentação deficiente. Isso gera um desequilíbrio angiogênico. Ela é marcada por uma hipertensão que ocorre após 20 semanas de gestação, em que tem como característica uma proteinúria patológica e uma lesão de órgão-alvo. Isso gera danos tanto materno quanto danos fetais. A princípio, a gente pensava que a pré-eclâmpsia ela era uma síndrome que era só marcada por uma hipertensão e uma proteinúria. Depois, os estudos mais novos, as atualizações mostraram que, além da questão da proteinúria, a gente pode considerar um quadro de pré-eclâmpsia quando a gente tem uma hipertensão em que tenha lesão de órgão-alvo. Isso também colabora para o diagnóstico. A pré-eclâmpsia é uma doença desafiadora, ela é uma grande causa de mortalidade materna. O Colégio Americano, ele coloca uma prevalência de 2 a 8% nas gestantes, sendo que a maioria dessas pacientes são nulíparas, não tem nenhuma comorbidade e não tem nenhum fator de risco. A prevalência, ela é maior, ela se manifesta mais em mulheres negras, com uma chance de 2 a 3 vezes mais chance do que em mulheres brancas. 1/3 dos casos, eles se desenvolvem antes de 37 semanas, que é o que a gente chama de pré-eclâmpsia pré-termo. Normalmente são casos mais graves, com partos mais precoces, com um desfecho neonatal, principalmente pior, né, que leva a internações prolongadas na unidade neonatal. E 2/3 dos casos vão se dar
acima de 37 semanas, que é uma pré-eclâmpsia a termo. Tanto a pré-eclâmpsia pré-termo quanto a termo, ela vai ter consequências tanto para a mãe quanto para o feto, sendo que o Colégio Americano coloca, e a Medicina Foundation coloca com 25% dos óbitos intrauterino e mortes neonatais sendo causadas pela pré-eclâmpsia, e 15% dos neonatos têm a tendência de ter um baixo peso ao nascimento. Ou seja, a gente vê que realmente essa doença ela vai corroborar para um desfecho materno e fetal. Como eu disse, faz-se o diagnóstico aí com a hipertensão, né, que é marcada por uma PA sistólica maior ou igual a 140 e uma PA diastólica maior ou igual a 190. A proteinúria, que a gente sempre leva, dá preferência, né, pela proteinúria na urina de 24 horas. Naqueles casos em que a gente quer um diagnóstico rápido, numa emergência, por exemplo, a gente pode lançar a mão de uma proteína creatinina na urina, que a gente vai levar em conta se maior que 0,3. A proteína na fita não é apesar de ser um método que é válido, não é um método de escolha. Na verdade, o padrão ouro é a proteinúria em 24 horas. Como eu disse, né? Apesar de ter esse estigma que tem que ter hipertensão, tem que ter proteinúria, quando tem-se uma hipertensão e já tem uma lesão de órgão-alvo, a gente pode também fechar o quadro de pré-eclâmpsia. Quando que a gente tem isso? Aquelas pacientes que têm uma plaqueta menor que 100.000, uma creatinina maior que 0,1 ou maior que 2 vezes o valor de referência, uma transaminase 2 vezes maior, sendo o TGO sempre maior que o TGP na maioria dos casos e corrobora para a questão da pré-eclâmpsia, e aquelas pacientes que já fazem um edema pulmonar. A patogênese. Primeiro eu vou falar sobre o processo fisiológico e depois o patológico. O processo fisiológico, ele ocorre em 2 etapas. A gente tem a primeira invasão trofoblástica, que ela vai acometer as artérias espiraladas no segmento decidual, e ela ocorre por volta de 8 semanas. E a segunda onda de invasão trofoblástica, que ela comete as artérias espiraladas no segmento miometrial, e ela ocorre por volta de 14 a 18 semanas. A pré-eclâmpsia, ela é um processo em que toda essa fisiologia da implantação da placenta, ela é prejudicada, né? Aqui eu coloco a forma que ocorre na pré-eclâmpsia, que é quando a invasão trofoblástica ocorre em 50% a 70% das artérias espiraladas, e isso não vai se estender aos segmentos miometriais, vai ficar confinado só apenas ao segmento decidual. Não ocorrendo isso não vai acabar ocorrendo a não redução da resistência arterial, os vasos eles vão permanecer estreitos e vai prejudicar o fornecimento de sangue para a placenta. Ou seja, isso é a placentação anormal, que é o que marca é que a segunda invasão trofoblástica ela não ocorre de forma adequada. E o que isso gera? A redução da perfusão placentária ela vai levar ao estresse oxidativo, com consequente liberação de fatores derivados do trofoblasto na circulação materna. Esses fatores derivados do trofoblasto vão ser, principalmente, a proteína antiangiogênica e o fator de crescimento angiogênico placentário. Esses marcadores eles vão ter essa expressão alterada, um para mais e outro para menos, e vai acabar levando a um desequilíbrio angiogênico. Essa disfunção endotelial generalizada, esse desequilíbrio angiogênico e essa alteração nos marcadores inflamatórios, ela vai corroborar entre a diferença da pré-eclâmpsia, pré-termo e a pós-termo. Normalmente, a pré-eclâmpsia pré-termo, normalmente são pacientes, na verdade, a pré-eclâmpsia a termo, são pacientes mais controladas, como eu já tinha dito anterior, e a termo são pacientes mais graves, com quadros clínicos mais exuberantes e normalmente com repercussões fetais piores, como eu também tinha dito anteriormente. Aqui eu botei alguns fatores de risco para pré-eclâmpsia, que é idade materna avançada, obesidade, origem racial, hipertensão crônica, aquelas pacientes com diabetes, lúpus, SAF, aquelas pacientes que foram submetidas a FIV ou que tenham história familiar ou pessoal de pré-eclâmpsia. Lembrar que o risco de pré-eclâmpsia em pacientes nulíparas
é 3 vezes maior do que naquelas pacientes que já ficaram grávidas anteriormente, mas que não tiveram pré-eclâmpsia na gestação anterior. E a pré-eclâmpsia na primeira gestação aumenta em 10 vezes a probabilidade dessa paciente desenvolver uma pré-eclâmpsia na segunda gestação. Quando a gente vê os fatores de risco, a gente tem que sempre pensar em como que a gente vai poder prevenir essa paciente de, lá na frente, ela desenvolver pré-eclâmpsia. Eu vou conversar, a maior parte da minha aula vai ser voltada para isso, mas a COG, no último manual dela, em 2020, ela estratifica as pacientes em alto risco, moderado risco e baixo risco. Aquelas pacientes com alto risco, tendo um desses marcadores, ou história de pré-eclâmpsia, ou gestação múltipla, ou hipertensão crônica, ou diabética, ou doença renal, ou doença autoimune, já vale a pena começar a aspirina. Aquelas pacientes de moderado risco, você precisa de 2 ou mais marcadores para avaliar o início da aspirina. E aquelas pacientes de baixo risco, normalmente vão ser gestações que não vão ter nenhuma complicação, que vão chegar ao termo sem maiores repercussões. Quando a gente fala de prevenção da pré-eclâmpsia, a gente vê que nenhum daqueles fatores, como repouso no leito, diminuir a ingestão de sal, aumentar o uso de vitaminas, óleo de peixe, vitamina D, vitamina A, aquele monte de coisa, nada tem dado científico que, de fato, vai reduzir a incidência de pré-eclâmpsia. O que a gente tem, que tem estudos, que tem toda uma literatura específica, é o uso da aspirina. A aspirina ela é capaz de reduzir em 62% a incidência de pré-eclâmpsia pré-termo e reduz em até 82% a incidência de pré-eclâmpsia antes de 34 semanas. Aqui eu coloquei o estudo ASPRE, que foi um estudo que ajudou muito a gente a entender e a conseguir estratificar essas pacientes. Ele foi um estudo muito importante, em que ele avaliou as gestações e foi capaz de mostrar, dentro dessa casuística, que a aspirina na dose de 150 miligramas, que é o que a gente usa fora do Brasil, né, ela era capaz de reduzir a pré-eclâmpsia em 62%, como eu tinha dito anteriormente, e 82% antes de 34 semanas. Nesse estudo, foi administrada a dose de 150 miligramas de aspirina à noite, começando naquele primeiro rastreio no primeiro trimestre, por volta de 12 semanas, quando a gente faz o morfológico do primeiro trimestre, se estendendo para aquelas pacientes que têm a indicação até 36 semanas, quando a gente suspende o uso da aspirina. Em uma análise secundária do estudo, foi visto que o benefício do uso da aspirina tem muito a ver com a adesão. A redução da pré-eclâmpsia pré-termo, ela pode chegar até 75%, ou seja, de 62% ela pode ir até 75%, se eu tiver uma adesão, ou seja, se a paciente usar de fato a aspirina regularmente. Essa taxa de adesão sendo maior que 90%, a gente pode pular de 62% para 75%. Se essa adesão é menor, ou seja, aquelas pacientes que não usam de forma regular a aspirina, a gente pode ter uma redução nessa prevenção até de 40%. Existe um questionamento também, se nesse estudo em que a gente usou, colocou também nesse meio as pacientes hipertensas crônicas, se a gente tirasse desse total as pacientes hipertensas crônicas, talvez a gente conseguiria ter um resultado melhor, podendo chegar à redução de até 95% da incidência da pré-eclâmpsia na gestação pré-termo. Então, é basicamente isso que eu falei, a gente tem que avaliar o risco da pré-eclâmpsia, pacientes com alto risco. O ideal é a gente fazer aspirina entre 12 e 36 semanas, as pacientes de baixo risco, elas não se beneficiam da aspirina. Existe, na literatura, vem crescendo a ideia de que com 22 semanas, quando a gente faz aquele morfológico de segundo trimestre, a gente pode fazer uma nova avaliação fetal, uma avaliação das artérias uterinas, e a partir daí predizer de novo o risco de pré-eclâmpsia, mas aí a gente já perdeu o timing para começar a aspirina, não, é mais para ter um acompanhamento diferenciado dessa gestante, não mais para usar a aspirina. Quando a gente fala em predição de pré-eclâmpsia, é muito importante a gente pensar nesses 4 pilares, que é avaliar as características maternas, a pressão arterial média,
o Doppler das artérias uterinas e aqueles marcadores inflamatórios que eu disse mais à frente e que eu vou destrinchar melhor. Lembrando que a pressão arterial média, o modo que a gente calcula, né, levando em conta 2/3 da pressão arterial diastólica mais 1/3 da pressão arterial sistólica. Na própria maternidade escola, quando a gente faz aquele estudo para avaliar a indicação de começar o AS, a gente faz primeiro, pode ser que eu tenha até me confundido, mas pelo que eu lembro, a gente faz uma ferição no braço direito, no braço esquerdo, faz a pressão arterial média dos dois, depois de 5 minutos faz essa nova aferição, e o que vai levar em conta para a gente mesmo é a pressão arterial média. O PLGF, ela é uma proteína angiogênica que ela é produzida pela placenta, ou seja, se existe uma placentação deficiente, essa proteína ela não vai estar sendo produzida de forma normal, ela vai estar reduzida, e é um marcador que a gente leva em conta. Eu vou destrinchar isso mais à frente. A SLFT1 é um fator antiangiogênico que supostamente ele exerce papel-chave na patogênese da pré-eclâmpsia. Normalmente ele está aumentado e ele precede o desenvolvimento da doença. Então, se a gente está falando naquele contexto de um pré-natal em um hospital particular, em que tem recurso, e a gente pensa naquela paciente que é hipertensa crônica, que já tem outras comorbidades, que já tem alteração da função renal, às vezes é válido, sim, fazer a dosagem desse marcador, se a gente tem o recurso, né? Mas ele não é útil para o rastreio quando a gente pensa na nossa rede pública, né? O PAPP também ele é produzido pela placenta, ele exerce um importante papel no crescimento e no desenvolvimento da placenta. Nas pacientes com pré-eclâmpsia, normalmente ele possui valores menores, igual o PGLF-alfa, e, no entanto, ele não melhora o desempenho combinado em relação àqueles outros fatores combinados, como Doppler de artéria uterina, a pressão arterial média e o PGLF sérico. Como eu disse, a escolha do teste para o rastreio, além do que a gente tem disponível, né, a gente tem que pensar na viabilidade e na política econômica. Por exemplo, se é uma maternidade que é pública ou se é uma maternidade que é particular, uma boa anamnese, levando todo o histórico da gestante, uma medida de uma pressão arterial, o Doppler da artéria uterina, já é uma coisa que a gente tem disponível na maioria das maternidades. Mas a dosagem desses marcadores, infelizmente, não é nossa realidade. Como que a gente vai fazer o manejo segundo o grupo de risco? Aquelas pacientes de alto risco e aquelas pacientes de baixo risco. As pacientes de alto risco, elas vão ter 75% de chance de desenvolver a pré-eclâmpsia antes de 37 semanas. Então, são aquelas que a gente vai começar a aspirina entre 12 e 36 semanas. Aquelas de baixo risco, como eu disse anteriormente, elas não têm grande chance de apresentar e normalmente vão ter um desfecho normal na gestação. Agora, falando do manejo da paciente com pré-eclâmpsia, eu vou dividir no manejo das pacientes com pré-eclâmpsia leve, sem sinais de gravidade, e com sinais de gravidade. Quando a gente pensa na paciente sem sinais de gravidade, o Colégio Americano, ele propõe que a gente faça os exames laboratoriais, entre eles o hemograma, para a gente avaliar a hemoconcentração, a creatinina, o LDH, o TGO e o TGP, sempre avaliando a dosagem do TGO e TGP, e lembrando, como eu disse lá no início da aula, que normalmente o TGO está maior que o TGP. Além disso, a proteinúria, lembrar que a proteinúria é uma proteinúria não seletiva, ela ocorre decorrente do aumento da permeabilidade capilar, ou seja, vai ter eliminação de albumina, globulina, transferrina. Então, a pré-eclâmpsia é eliminação de proteína, independente o tipo de proteína, não importa muito para a gente, além do ácido úrico e avaliação materna e fetal. Os outros exames que normalmente a gente solicita, por exemplo, bilirrubina, acredito que o Colégio Americano não propõe como o rastreio nesse primeiro momento, porque são marcadores que vão demorar um tempo
para terem a sua alteração. No caso de ausência de sinais de gravidade, a proposta é levar essa gestação até 37 semanas, fazendo o acompanhamento fetal com CTG e o laboratório semanal. Quando a gente fala nesse laboratório, a gente não tem que fazer mais aquela proteinúria, né? A partir do momento que a gente tem uma proteinúria alterada, não existe mais a necessidade de a gente ficar repetindo essa proteinúria. Não existe pensar que se a proteína está maior, quer dizer que o desfecho vai ser pior. Então, a partir do momento que se tem uma proteinúria alterada, fechou-se o diagnóstico. O Colégio Americano também propõe que pode ser feito, sim, um acompanhamento domiciliar, desde que a paciente se comprometa a fazer a aferição diária de pressão, que a gente consiga fazer ao menos uma CTG durante a semana, tenha uma avaliação do líquido uma vez por semana, o peso fetal estimado 3 a 4 semanas, e os exames laboratoriais, como plaqueta, creatinina, TGO e TGP. Lembrando, se para aquela paciente que não tinha proteinúria confirmada, não valeria a pena a gente ficar repetindo aquela proteinúria de 24 horas, para aquelas pacientes que têm hipertensão gestacional, vale a pena a gente fazer a proteinúria semanal, porque uma grande parte dessas pacientes elas vão desenvolver pré-eclâmpsia mais adiante. Agora, falando daquela paciente com pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. A partir do momento que ela tem sinais de gravidade, ela deve ser internada e iniciar o sulfato de magnésio. Se uma paciente tem menos de 34 semanas e ela está estável, a gente pode optar por uma conduta expectante, desde que seja feita uma rigorosa monitorização materna e fetal. Se a paciente tem mais de 34 semanas, não existe benefício em adiar o parto. Por exemplo, ela abriu um quadro de pré-eclâmpsia com 35 semanas. Não se deve atrasar o parto pensando, vamos fazer o corticoide. Não. É uma pré-eclâmpsia, ela tem sinal de gravidade, ela pode evoluir para uma eclâmpsia. Então, a nossa meta é estabilizar a paciente e fazer o parto. Aqui eu coloco a síndrome HELP mais à frente, a eclâmpsia, porque é um espectro da pré-eclâmpsia, só que de forma mais grave, né? A síndrome HELP é um espectro da pré-eclâmpsia grave, é uma condição extremamente grave, é uma das formas mais severas da pré-eclâmpsia, que tem uma grande morbidade e mortalidade. Ela é aquela paciente que chega na emergência para a gente com um quadro hipertensivo, muitas vezes, e quando a gente vai ver os exames laboratoriais, ela tem alteração, seja na função renal, seja no LDH, ela vai ter alterações laboratoriais que vão levar a gente fechar o diagnóstico de síndrome HELP. A maioria dos casos de síndrome HELP, ela acontece no terceiro trimestre. 30% podem evoluir com apresentação pós-parto e 15% podem ter manifestações atípicas, que são aquela síndrome HELP que não tem a hipertensão e não tem a proteinúria. O que a gente tem que ficar atento na paciente? Aquelas pacientes que chegam com dor no quadrante superior, mal-estar, náusea, vômito, isso tudo a gente tem que atentar, que pode ser, tá ligado a essa questão da síndrome HELP, né? A eclâmpsia, também que está dentro desse espectro, né? A eclâmpsia é uma das condições mais graves da obstetrícia. O dano residual é raro. Quando uma paciente chega convulsionando, a gente sempre tem que pensar na possibilidade de eclâmpsia. Lógico que tem que se levar em conta. Será que ela não tem histórico de epilepsia prévio, um AVC, um quadro convulsivo, né? A epilepsia por si só, mas a gente tem que excluir, de fato, se tem chance de ser eclâmpsia, porque essas convulsões, elas podem levar a hipóxia, podem levar a pneumonia broncoaspirativa e levar a desfechos maternos até fatais, né? E tá errado a gente pensar que existe toda aquela linha de raciocínio. É pré-eclâmpsia leve, é pré-eclâmpsia grave e vai virar eclâmpsia. Não, não é isso. Pode ocorrer eclâmpsia sem ela ter o diagnóstico de pré-eclâmpsia previamente. Como eu disse, a partir do momento que a paciente tem sinais de pré-eclâmpsia grave,
a gente não deve adiar o parto. Quais são esses sinais? Dor epigástrica, alterações visuais, quadro compatível com AVC, infarto, a síndrome HELP por si só, uma piora da função renal com uma creatinina maior que 1,1 ou 2 vezes o valor de base, o edema agudo de pulmão, a eclâmpsia, uma suspeita de DPP ou sangramento vaginal volumoso que chame a atenção da gente, uma evidência de sofrimento fetal, um feto sem expectativa de sobrevida e uma diástole zero persistente ou ultrassom. Esse estudo da Lancet de 2009, ele reforça tudo que eu falei. Não existe benefício em passar de 37 semanas no caso da pré-eclâmpsia. Existe uma grande mortalidade materna e uma morbidade materna. Então, sempre tem que ver o benefício. A gente vai levar a gestação? Não vai? A gente vai induzir? Não vai? Como que a gente vai fazer o manejo da emergência hipertensiva? As drogas mais usadas pela gente é a hidralazina venosa e a nifedipina via oral. Lembrar que o labetalol, que não é usado aqui, a hidralazina e a nifedipina, são as drogas de primeira linha, não necessitam de monitorização cardíaca, apesar que se é uma pré-eclâmpsia grave, um quadro de eclâmpsia, a gente vai monitorizar, né? E o sulfato de magnésio, ele não é um agente antipertensivo, ele é uma droga de primeira escolha para evitar a eclâmpsia. E é sempre importante, a gente não vai adiar o início do sulfato de magnésio. Aqui eu coloquei os dois esquemas usados de sulfato de magnésio. O que a gente usa na maternidade é o esquema ZUSPAN, em que a gente faz uma dose de ataque, uma dose de manutenção. O Colégio Americano coloca como, caso a gente veja aqueles sintomas, diurese protraída, frequência respiratória abaixo de 14, reflexo patelar não presente, e a gente veja que está realmente tendo uma intoxicação pelo sulfato de magnésio, a gente pode reverter com gluconato de cálcio, e em alguns casos a gente pode levar a mão da furosemida para aumentar a excreção renal. Como eu disse, o manejo da emergência hipertensiva, a gente, diferente daquele diagnóstico que a gente precisava de uma ferição de PA com pelo menos 4 horas de intervalo, não. Em 15 minutos, a gente tem que ser capaz de perceber que é uma emergência hipertensiva, sendo que o nível da PA sistólica é o maior preditor de injúria cerebral. Como eu disse anteriormente e várias vezes durante a apresentação, a meta não é normalizar a pressão, é estabilizar a paciente e, a partir daí, decidir se a gente vai ou não levar ao parto, baseado naquelas outras indicações que eu disse anteriormente. A bibliografia é essa aí. Eu tentei resumir bem o assunto e trazer o que tem de mais novo na literatura. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Abordou bastante vários aspectos, né, da pré-eclâmpsia, e é um tema realmente que traz muita polêmica, muitas dúvidas, e antes de passar para o Gustavo para fazer a moderação, como a gente tem feito normalmente, eu vou passar para ver se os residentes têm alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Professor, vou abrir o áudio aqui de todos, tá? Ok. Pronto, todos podem abrir seu próprio áudio. Professor Jorge. Tem que ativar o áudio, professor. Eu não sou residente, mas posso falar? Eu cheguei a rir, Gabriela, a apresentação foi ótima, está de parabéns, e, por sorte, a minha, você, depois do primeiro slide, esqueceu esse DEG aí, DHEG, que isso é lamentável, uma terminologia absolutamente em desuso. Eu tenho até uma figurinha que vocês, residentes, criaram para mim, DEG, não fale isso, que eu vou ter uma síncope. Então, só essa ressalva, a única, mas que apareceu logo no teu primeiro slide. Então, esquece essa terminologia. Você pode falar das síndromes hipertensivas da gravidez e, obviamente, elas vão estar
o carro-chefe delas é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, mas esquece esse DEG, doença hipertensiva, isso é uma terminologia em desuso. E outro que me surpreendeu no final, quer dizer, você já tem a 14ª edição do livro, eu não tenho ainda, mas você já referiu a 14ª, eu acho que isso que você referiu é a 13ª do nosso Resendão 2017, né? Tá bom? Só isso. O senhor Nilson está sem áudio. Professor Jorge, também faço coro dessa sua ponderação, porque durante todas as visitas de enfermaria, sempre que aparece essa terminologia, sempre comento sobre esse termo já ultrapassado, né, de se classificar síndromes hipertensivas ou os quadros hipertensivos durante a gravidez. É um termo realmente já em desuso, né? Mas o seu conteúdo, Gabriela, até foi perfeito, entendeu? Meus parabéns pelo conteúdo, tá? Bom, os residentes têm alguma pergunta antes da gente passar para a moderação? Ok. Então, Gustavo, você pode fazer seus comentários a respeito do tema. Gustavo? Tenta... Isso. Foi. Estava esperando. Bom, primeiro agradecer o generoso convite do senhor, professor Jorge, professor Jair. Sempre um prazer imenso participar da instituição que tanto produziu e tanto produz em conhecimento. Vou fazer umas ponderações bem rápidas, assim, levantar umas bolas para os professores aproveitar e a gente troca uma ideia. O primeiro eu vou assumir aqui que, junto à doença hipertensiva específica da gravidez, escapou aos meus olhos quando eu estava revendo a apresentação da Gabriela. Fui focar lá no dia a dia e eu costumo falar para os residentes que esse termo é inespecífico, né? Porque tem duas doenças hipertensivas específicas da gravidez, talvez muito parecidas, mas pelo menos a pré-eclâmpsia e a hipertensão gestacional não vão acontecer no contexto que não seja da gravidez. Então, se a gente fala doença hipertensiva específica, a gente já não está sendo específico. Um comentário só, alguns técnicos. O colégio só para tomar muito cuidado quando falar ainda do diagnóstico sem proteinúria. A gente admite isso, mas o texto grande do college de 2013, quando escreveu isso, ele queria abrir uma possibilidade de você ainda assumir um diagnóstico, principalmente com fins à condução e à proteção da paciente, mesmo numa que tivesse proteinúria negativa. Mas que essas pacientes, porque imagina que essas pacientes possam ter morbidade parecida. Mas, claro, nunca esquecer dos diferenciais. Então, muito cuidado quando chamar de pré-eclâmpsia paciente com creatinina elevada, que pode ter a creatinina elevada prévia à gestação, ou pode ter dano hepático por outra patologia. Sempre tem a pulga atrás da orelha quando dá ausência de proteinúria. No diagnóstico, os cuidados mais importantes. O primeiro é a classificação de anamnese. A gente vive falando isso e tem que continuar falando, principalmente para os residentes. A história clínica detalhada faz muita diferença, principalmente quando tiverem assumindo os diagnósticos de pré-eclâmpsia precoce, porque a conduta vai mudar muito. Então, especificar e minuciar se a paciente nunca teve hipertensão prévia, se já teve hipertensão em gestação anterior, se na hipertensão em gestação anterior foi no início, no meio ou no final,
isso do detalhe da anamnese obstétrica, na minha opinião, faz toda a diferença e a gente peca muito. E cada vez que a gente faz isso, a gente sabota um pouco a nossa capacidade de fazer diagnósticos detalhados. Quanto ao diagnóstico também, não esquecerem da técnica correta de aferição, com a paciente sentada, com o braço na altura do coração, e principalmente com o manguito adequado. A gente tem que aplicar a correção se o braço da paciente e o manguito não forem exatamente proporcionais. Aí agora já e um último, só correção, quando você falou, o tema muito extenso, galera, tema pesado, mas para eclâmpsia é o tema que o obstetra tem que saber os detalhes, tem que saber tudo de novo, então era para isso mesmo, tenho certeza que era a apresentação. Mas quando falou da intoxicação por sulfato de magnésio, você falou um pouco rápido, a oliguria não é o sinal de intoxicação, mas ela predispõe à intoxicação. E se a gente quiser diagnosticar isso sempre, a gente tem que testar reflexo. Se for esperar a enfermagem chamar quando a paciente estiver bradipneica, a gente vai fazer os diagnósticos tardios e não vai conduzir adequadamente. Fazendo precocemente, a gente consegue ajustar a dose, muitas vezes não suspender e manter a paciente protegida. E saber também sempre faixa terapêutica. A gente, lá na Unirio, aqui no Adão, que é onde eu estou agora, e na maternidade escola, a gente não tem... essa paciente da pré-eclâmpsia grave, ela vai estar com a gente, né? Na nossa mão, não vai estar no CTI, e isso é até bom, porque a gente sabe lidar com isso. Mas com muita frequência, a paciente vai para o CTI, dosa magnésio, e depois você retorna lá e suspendeu o sulfato de magnésio, porque o paciente tinha hipermagnesemia. A gente tem que saber a faixa terapêutica, o nosso objetivo é induzir hipermagnesemia, então 4 a 7 mEq ou 4,8, 8,4 miligramas por decilitro. Essa é para saber de cabeça. E agora nas levantadas de bola. Você falou corretamente da prevenção de pré-eclâmpsia com o AS. O maior estudo, talvez o mais detalhado, é o ASPRE, que é o estudo da Liona Pum, esqueci o nome do outro, muitos autores, mas esqueci o nome do outro autor principal. E 2 detalhes interessantes que saíram desse estudo. 3. A dose que eles utilizaram foi 150 miligramas. 2, eles utilizaram à noite. E 3, a análise de subgrupo depois não mostrou diferença no grupo hipertensão crônica. Algo que chamou a atenção de muitos de nós, chamou a atenção até dos autores do estudo, né? E aí levantar para os professores, primeiro, indicam 100 ou 150? Eu sei a minha resposta, depois eu explico. Indicam à noite ou indicam de manhã? E depois o que acha da não mudança nesse análise do subgrupo da hipertensão crônica? Ok, alguém quer comentar? Bem, eu acho que, por exemplo, que nós, para o nosso meio, né, é mais fácil da gente encontrar de 100 miligramas. Eu acho que, em princípio, a gente mantém utilizando 100 miligramas, porque até que a gente consiga algum trabalho que realmente comprove que 100 miligramas não é eficaz, né? O horário de tomada também não... Acho que normalmente a recomendação é se fazer durante uma refeição, né? E o horário de tomada aí acho que também não vai influenciar, né? Uma vez que também não foi avaliada a paciente nesse estudo, né? As pacientes usando em horário diurno, né? O professor Jorge quer fazer algum comentário? Está fechado o áudio. Jair, está fechado o áudio? Pronto. Eu acho que está liberado. O Jair é rigoroso no som. Todo mundo pode abrir seu próprio áudio, está liberado. Não, eu não consigo, mas é porque eu também estou do telefone, talvez a limitação seja essa.
Enfim, Nilson, eu tenho... primeiro, queria parabenizar os comentários, que foram ótimos, e essa pergunta é uma pergunta que realmente deixa a gente numa saia justa. A Karina, que tem estudado muito isso, a gente conversa com grande frequência e ela tenta que na maternidade escola a gente passe a usar 150. Tem algumas publicações que justificam 150, os 100 seriam suficientes só numa paciente de até 40 quilos, que não é a realidade das nossas grávidas. Então, a gente poderia estar dando uma subdose. É mais fácil dar um comprimido de AS infantil do que partir um comprimido e meio? Certamente, mas tem alguns trabalhos que não honestam os 100 miligramas e dão até alternativas, ou 1,5 ou até 2,81, quer dizer, seriam 162 miligramas naquele AS de cardiologia. Enfim, esse é um aspecto. Outro aspecto é o horário da tomada. Eu também nunca me convenci, Nilson, do horário da tomada, mas o que eu li em alguns artigos é que essa tomada noturna, à semelhança do que recomendam os cardiologistas, seria melhor. Não sei se essa é uma preocupação mais importante do que tomar todo dia, a hora da tomada. Agora, os 150 miligramas, eu estou bem convencido que a gente deveria tentar buscar, em especial nos pacientes que não são muito magrinhos. Posso fazer uma colocação aqui, professor? Uhum. Só em relação aos 150, porque eu acho que no ambiente da maternidade e outras instituições, eu acho que o custo pode influenciar nessa outra de 160 aí, os dois de 81, porque é mais caro, e a outra é bem baratinha, de 100, né? Então, talvez seja mais difícil a gente fazer a aderência da paciente ficar... Acho que o Gustavo também podia comentar aí. Já que ele trouxe a discussão. Jogou a casca, se vira para limpar a casca de banana. Não, absolutamente não era. Eu entendo também que a dose de 150, como o professor Jorge falou, é a que tem a melhor evidência hoje. E apesar de não ter comparativo, como o senhor falou, professor Nilson, tem um estudo que é o maior, o mais bem desenhado e que fala 150. Em contrapartida, o problema do compliance, da adesão, ele é muito, muito grave. Assim, tem muitos estudos que mostram o quanto que as pacientes que a gente acha que tem boa adesão, de fato, não tem. Então, partir um comprimido e meio também as pacientes de muito boa adesão e de muito alto risco, eu tento convencer a fazer 150, como eu acho que a melhor evidência é essa à noite, que não tem uma pior essencial em convencê-la disso, eu também falo para tomar à noite. Acho que essas são minhas considerações sobre isso. Tem, para deixar aberto aí em discussão agora, um tema, tem estatina, os estudos de pravastatina ainda traz pequenos, interessantes. Uhum. E heparina de baixo peso associado a aspirin grande do Colégio Americano do ano passado, outros discordantes, tema muito complexo, mas eu acho que tem que estar na cabeça dos residentes, que é um tema móvel, assim, que eventualmente pode surgir uma evidência melhor. Fizeram uma pergunta no chat, vou tomar liberdade aí de responder. A paciente que tiver spot urinário, ela não precisa de proteinúria, assim, dado que não precisa de confirmação a priori. Só se você tiver uma suspeita de erro analítico. Acho que nós perdemos aí o Gustavo. Ele estava comentando sobre a paciente que fez o spot urinário, se precisa da proteinúria de 24 horas.
até o momento não há mais necessidade, caso a gente tenha essa disponibilidade de fazer o esporte urinário, né? Não há necessidade de fazer a proteinúria de 24 horas. Uma alternativa também para a urina de 24 horas é, caso a gente necessite, por exemplo, a paciente internou à noite, vai fazer a urina de 12 horas. Okay? Tem uma correlação bastante significativa com a urina de 24 horas. Né? Tem alguma outra pergunta? Tem uma Professor, dúvida? Sim. Vamos deixar o Gustavo voltar aqui. Eu queria só aproveitar. Vou desativar o som de novo, novamente, aqui, para as pessoas poderem abrir o seu próprio áudio. Ver se o senhor consegue abrir, professor Jorge, ver se consegue abrir Gabriela. Eu acho que agora vai. Okay. Assim, deixar a próxima pergunta aí, que é do Sidney, de repente o Gustavo, mas eu queria dar um exemplo aqui, perguntar para a Gabriela, primeiro Gabriela, né, que é a nossa estrela da noite aí. Parabéns pela sua apresentação, muito completa, muito difícil, porque é muito grande, muita coisa para falar em pouco tempo. Se a gente for discutir só eclâmpsia, a gente tem uma aula de 1 hora só da eclâmpsia, e você deu aquela pincelada em tudo. Assim, tá? Foi muito legal, acho que ficou um pouquinho nervosa só, né? Tem que se soltar um pouquinho mais, mas isso faz parte desse processo da residência médica. E a única coisa que eu vou colocar de ordem prática para vocês é assim, fazer uma pergunta que você colocou ali assim, na pré-eclâmpsia grave, com mais de 34 semanas, temos que interromper rapidamente e por aí vai, né? Só que a gente tem que assim, medir algumas coisas. Eu entendo que a gente deva interromper, mas em determinadas situações a gente pode tentar, por exemplo, o corticoide ali, como não foi feito, alguma coisa do gênero, quando a paciente estiver clinicamente estável. E o contrário também, acho que é interessante a gente ter isso, a gente tem com frequência lá na maternidade escola, é o oposto, quando a paciente, por exemplo, chega com 26 semanas lá e ela está com pré-eclâmpsia grave. E aí, o que você acha que a gente deveria fazer nesse caso específico do bebê mais prematuro ali? Como é que a gente deveria... Que você vê isso lá com seus staffs lá no dia a dia. O que você acha? Então, é uma coisa que a gente vê com muita frequência realmente na maternidade e que na literatura eles são um pouco incisivos nessa questão da interrupção. Mas, assim, como você disse, se chega uma paciente com 27 semanas, eu acho que a gente tem que realmente estabilizar o quadro, mas tentar levar a paciente, sim, adiante. É o que a gente faz na maternidade, né? E aí, por que isso? O que você acha? O que faria diferença? Como é que é? Somente por causa da mãe? Como é que é a história? Não, Qual o raciocínio? Então, vou te dar um exemplo prático. Te dar um exemplo prático. Né? A gente tem que pesar só para a gente exercitar, que é importante isso para você no dia a dia. O paciente chegou lá, está com 18/12 de pressão, né? Fez o spot lá, deu 3, 4 cruzes, muito bem, e está esperando os exames de laboratório, e aí você vai lá fazer ultrassonografia, conseguiu fazer ultrassonografia desse bebê lá, ele está batendo um bolão, está no percentil 50 do peso, o Doppler dele está normal, só que essa mãe está instável ali. Se arranca fora logo no plantão, com 27 semanas. Não. Ela tem que estar muito descompensada para isso, sim. Não é o caso, né? Você vai regularizar. Por exemplo, fazendo edema agudo de pulmão. Isso aí. No edema agudo de pulmão é melhor você esperar também um pouquinho ali, porque senão quando você tirar essa cesariana ali... Mas eu acho que a mensagem principal é essa, que as coisas não são estanques, não são rígidas, e isso tem que ser discutido. Uma coisa só que eu vou aproveitar o gancho e passar a bola para o Gustavo, para ele responder a segunda pergunta lá no Sidney. Eu deixei a segunda pergunta para você, Gustavo. Você caiu. É que eu te peço até para você conversar novamente em relação ao Clexane, porque a gente está no meio dos residentes, não pode ser que gere um burburinho e aí vai falar assim, não, alguns vão querer fazer Clexane na pré-eclâmpsia, e isso não é uma coisa ainda que a gente deva fazer, porque essa galera, você falou, vira lei.
Entendeu? Então, é isso. Mas Então, vamos lá. frente. Desculpa, eu caí. Por sorte, a doutora Salma Mesquita estava aqui a 2 salas de onde eu estou, e aí me emprestou o celular dela. Meu telefone desligou aqui, desculpa. Sobre a enoxapaína, estava citando alguns trabalhos. A gente já há muito tempo estudou isso, e ela isoladamente, como na prevenção da pré-eclâmpsia, não tinha boa evidência. Tem um trabalho interessante do ano passado do Colégio Americano que sugere isso, mas isso tem que ser confirmado em outras populações e em outros estudos. Então, a princípio, prevenção só com AS, tem a história do cálcio na população que ingere pouco cálcio, 1 a 2 gramas. A Febrasgo recomenda, a OMS recomenda. Eu não sei se eu entendi totalmente a pergunta, mas a heparina de baixo peso tem um papel na paciente que tiver acamada, para a gente não esquecer da profilaxia de PVP. E aí, pegando um gancho do que você estava perguntando para a Gabriela, eu peguei pelo meio aqui, de interrompe ou não interrompe, não esquecer essa questão da estabilização para ser formal, mesmo quando houver a indicação de interrupção, e a interrupção for por via alta sugerida, ainda, por exemplo, para falar do caso extremo da paciente com eclâmpsia, a paciente não é para ir para a sala, para ser interrompida a gestação ainda convulsionando. A estabilização clínica, com alguma frequência, vai levar 1, 2 horas, eventualmente mais, se estabilizar, esperar recobrar a consciência. Quando a gente inicia sulfato de magnésio, falar especificamente da eclâmpsia, esperado que venha ainda uma convulsão um pouco mais rápida, isso não indica que seja convulsão reentrante, que tenha indicação de ventilação, sedar, entubar antes disso. Então, tem isso em mente, que a estabilização é muito importante. Eu agora aqui no celular novo ainda não entrei no chat, então não sei se eu respondi. Vou ler para você aqui. Professor, pode, por favor. O Sidney poderia pode fazer a pergunta. Fazer a sua pergunta diretamente? Posso sim, professor. Gustavo, grande prazer em vê-lo. E parabenizar a residente pela apresentação. O seguinte, o OAS na profilaxia da pré-eclâmpsia, diante da sua proteção endotelial, ele tem sua expressão mais significativa na evitabilidade da instalação da doença, ou caso a paciente tenha pré-eclâmpsia, a doença se instale da forma branda dela? As duas coisas, mas principalmente a diminuição da incidência. A diminuição da incidência ela é muito maior da pré-eclâmpsia precoce. E aí a gente vai ter 2 temas assim que não são totalmente explicados, que você pode entender essa informação como ela previne a doença no seu espectro mais grave, ou você pode entender essa informação como ela previne melhor uma doença, que é a pré-eclâmpsia precoce, e previne um pouco menos uma outra doença, que é a pré-eclâmpsia tardia. Isso aí também é para eu deixar para o pessoal pensar. A gente agrupa e chama da mesma coisa, mas os residentes que já viram casos, os staffs, os professores também, são doenças muito heterogêneas, né? A gente, com alguma frequência, vê, o Jair contou agora, feto bem e mãe grave, se apresentando com dano renal, com comorbidade, com clínica de iminência de eclâmpsia, e, eventualmente, a gente vê doença não tão grave da mãe. Nós que fazemos avaliação fetal, feto severamente acometido, e aí vai tentar levar um pouco mais precocemente. Será que essas doenças são todas exatamente a mesma? Eu não tenho certeza. Eu imagino que não sejam, não, que tem vários mecanismos fisiopatológicos que se assemelham e vários que são muito diferentes e que a gente não consegue explicar muito bem. Mas aí o dado é esse.
diminui 80 e poucos por cento da pré-eclâmpsia precoce, bem menos da pré-eclâmpsia 34 a 37 e bem menos, quase nada, da pré-eclâmpsia tardia. Se são a mesma doença ou não, se você está prevenindo a doença e dando menos gravidade, não sei te responder. Não sei a opinião do professor Nilson, professor Jair e professor Jorge nessa. Eu acho que as duas situações ocorrem, né? Tanto você diminuindo a gravidade, como também você pode diminuir essa incidência. Mas acho que o que mais se observa, né, é a redução nessa incidência de pré-eclâmpsia, né? Então, mas acho que ela influencia também nesse outro fator. Acho interessante que hoje em dia, né, com aquela interpretação do ACOG de 2013, né, em que não haveria necessidade de proteinúria para se diagnosticar pré-eclâmpsia, existe uma tendência hoje em dia de se classificar a pré-eclâmpsia de acordo com a gravidade e teríamos vários tipos de pré-eclâmpsia dependendo dos órgãos alvos que estariam acometidos. Então, manifestações clínicas diferentes e, por isso, a aceitação de que a pré-eclâmpsia poderia surgir com uma gravidade, digamos, hepática, né, com foco em um órgão-alvo de deterioração da função hepática e não ter a proteinúria, né? Ou então o sistema nervoso central, como na eclâmpsia, né? Então, diferentes órgãos acometidos. Eu acho assim, que ainda quero ver e entender essa pré-eclâmpsia e que essa paciente não vai ter proteinúria. Uma paciente com um dano funcional hepático, digamos, né, e de tamanha gravidade que ela está classificada como sinal de gravidade e que não venha. Porque o que nós estamos falando é de uma doença de disfunção endotelial, né, que acontece em todos os órgãos da economia feminina, né? Todos os órgãos são acometidos. Então, e não é o órgão em si, né? É o endotélio que está disfuncionante. Então, a pré-eclâmpsia é uma doença de disfunção endotelial generalizada. Mas ainda vou ter tempo de ver essa pré-eclâmpsia com a função hepática muito deteriorada e sem proteinúria, né? Como o senhor mesmo fala que a hipertensão gestacional é um diagnóstico de exclusão, dificilmente essa paciente vai ter um quadro de, por exemplo, como você falou, né, da transaminase elevada e você classificar ela como hipertensão gestacional, né? Provavelmente vai aparecer essa proteinúria, né? Mais ou menos isso. Com certeza. Queria falar também, a gente falou rápido na predição, mas falar também no diagnóstico, porque isso, tenho certeza, vai ser o dia a dia dos residentes que estão agora, vai ser a prática clínica obstétrica, que é o uso de angiogênico e antiangiogênicos, relações FLIT-PLGF, no diagnóstico. O NICE já coloca, desde do último guideline de 2019, a relação FLIT-PLGF como rule-out, oferecer quando disponível. Isso já está disponível no nosso meio, na clínica privada. Imagino que mais algum tempo, já algumas instituições que participam de estudos de nível alto, já como o ERJ, a UFRJ, tem disponível. Eu imagino algum dia chega aqui também na minha realidade, mas eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida, que isso vai chegar, vai ser parte da prática clínica dos residentes. Eu e o professor Nilson eu fiz a primeira metade, ele fez o final. Uma paciente recente, renal crônica, hipertensa precoce, renal crônica por HIV, hipertensão precoce, creatinina piorando muito, proteinúria prévia,
E aí a decisão na hipertensão com 26, 27 semanas entre seguir a gestação ou interromper. Se imaginasse que estava se tratando de pré-eclâmpsia, uma paciente com grau de deterioração que evoluiu para a necessidade de HD, deveria pensar em ter interrompido. E usou-se a relação como fator para respaldar a decisão do rule-out de que estava se tratando uma outra doença. Isso é muito interessante. Um feto que teria saído com 27 semanas, saiu com 37 a 38, agora esqueci. Se botar na ponta do lápis quanto se economizou, a economicidade dessa decisão de um feto extremamente prematuro, ela é francamente favorável. E falando ainda, só juntando com alguma coisa bem do comecinho na prevenção, a aula que o professor Fabrício deu para vocês na maternidade escola, que traz os dados de prevenção e a economicidade desse método, que a gente ainda faz poucos pacientes não conseguem nem fazer ultrassom de início, e como é claramente custo-efetivo, né? A gente pratica pouca medicina pensando em economicidade no Brasil, deveria fazê-lo muito mais. Mas se a gente observar testes hormoniais, por exemplo, de pesquisa de avaliação da tireoide, quando surgiram, eram extremamente caros. E poucas pacientes faziam. No Pedernest, só o endocrinologista poderia pedir o teste por ser caro, né? E hoje em dia você está fazendo, todo mundo, a qualquer hora, você faz um testezinho que está bem mais barato. Eu acho que ele é extremamente importante. Nós tivemos aqui na maternidade alguns casos que foram fundamentais à dosagem da relação SFLT1-PLGF na decisão da condução do caso. Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai ter isso um pouquinho mais acessível, né? E aí a gente possa acompanhar melhor essas pacientes, né? Só um detalhe, Gabriela, você só trocou o SFLT1, você botou o F, o LD na frente do F. Só uma correçãozinha, só para você corrigir depois, para ficar guardado certinho, tá? Pode deixar. Mais algum comentário? Carolina fez uma pergunta, tem uma dúvida também sobre o acompanhamento ambulatorial de pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade, sobre a frequência da rotina laboratorial na paciente ambulatorial. Gabriela. Pode falar? Então, pelo manual, o último manual da COG, ele coloca como sendo possível esse acompanhamento ambulatorial e fazendo os exames a cada uma semana. Mas que, a partir do momento que teve o diagnóstico de pré-eclâmpsia, não é mais necessário fazer a proteinúria, mas sim aqueles exames para ver os fatores de risco, né? Hemograma, para avaliar plaquetopenia, TGO, TGP, creatinina, ácido úrico, mas semanalmente. É importante lembrar, né, que até a Gabriela citou, porque a gente pede, quando a gente faz a rotina para pré-eclâmpsia, entre aspas, né, na verdade a gente faz para uma paciente com hipertensão arterial, a gente exagera um pouco, né, na solicitação. A proteinúria sérica, a proteínas séricas não adianta nada, não serve para nada nesses casos. A bilirrubina de imediato também não. A gente tem que selecionar o caso que precisa ser avaliado e para a gente ter realmente uma efetividade dentro das nossas solicitações. Né? O coagulograma, né, que na ausência de disfunção hepática, ele é não indicado. E já que levantou-se essa bola, assim, tem estudiosos... Eu acho muito razoável, eu defendo um laboratório muito mais enxuto. Você pode pedir só TGO e não pedir TGP, só pedir creatinina e não pedir ureia, e o ácido úrico
super controverso, mas ele nunca, não tem nenhuma situação que ele vai mudar a conduta diária. Então, será que na ausência de um protocolo de investigação, numa tentativa de criar predição de evento adverso, que aí tem as calculadoras, tem o Full Peers, não tem ele, mas o PrEP, se eu não me engano, tem. A gente deveria solicitar? Eu penso que não. E, da minha opinião aqui, na rede pública, eu inicialmente interno os pacientes com pré-eclâmpsia, assim, faço um acompanhamento hospitalar. Se a opinião de especialista não tem evidência de que isso seja superior a um acompanhamento ambulatorial rígido, mas eu acho que inicialmente, até saber para que lado a coisa está indo, tem uma segurança maior, considerando a rede onde eu trabalho, é uma segurança maior internando. As pacientes com critério de gravidade, o que apresentaram critério de gravidade, dificilmente eu me sinto confortável para dar alta e torná-las pacientes ambulatoriais. E aí faço segmento quase todo hospitalar até o parto. Eu acho que na paciente com pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade, a primeira semana de observação, se a gente tem a paciente sob controle, né, então a gente tem que analisar, estudar com a paciente, ver se ela realmente vai seguir, né, as orientações, e, na dúvida, se ela vai seguir, é melhor internar, né? Eu acho que ainda nós temos, apesar das dificuldades que a gente tem ainda de internação, esse é um caso que merece, né, ser avaliado de forma ambulatorial, ou de forma hospitalar, tá? Pelo menos inicialmente. Depois que fizermos a avaliação, a gente pode até avaliar esse segmento ambulatorial junto com a paciente. Mais algum comentário? Eu queria acrescentar também, né, que acho que foi o Sidney que falou sobre a paciente grave, foi o Jair, né, que citou a paciente extremamente grave e numa idade gestacional precoce, a gente vai interromper imediatamente a gravidez. Da mesma forma, eu gosto também de chamar a atenção, e acho que isso eu tenho visto, na prática clínica, né, a paciente que passou de 34 semanas, faz uma elevação do nível tensional, 160, 110, e depois o nível tensional sem medicação, sem controle com medicação, ela baixa seus níveis tensionais a níveis de não gravidade. Então, acho que assim, a gente fazer uma intervenção de imediato nessas pacientes, acho que a gente pode rever sempre para avaliar isso. Tá? Aproveitando aí a deixa, será que o senhor pode só acrescentar para os nossos queridos residentes aí uma consideração sobre o uso de antihipertensivos nessas pacientes? Ou o Gustavo também, que eu acho que isso é muito importante, né? Tá. Bom, Gustavo, você quer comentar? Eu posso comentar? Pode ir, professor, esse é o seu tema. Não. Isso é muito importante, aliás, o Jair chamou a atenção de uma observação que a gente faz extremamente grave no âmbito ambulatorial, que é a paciente que faz a elevação do nível tensional e, de imediato, no ambulatório, se começa o uso, infelizmente, até de alfa-metildopa. Tá? Primeiro que a gente sabe que na pré-eclâmpsia leve a gente não vai iniciar antihipertensivo, né? E não devemos, hoje em dia nós estamos dando mais preferências à nifedipina do que a metildopa, tá? E se for uma pré-eclâmpsia mesmo, aí a gente tem a alternativa até da hidralazina ou do nifedipina, tá? A preocupação que se observa na rede básica, pelo menos o que eu posso entender, é que essa paciente vai ficar com nível tensional de 140 por 90 e até chegar na unidade base, na unidade hospitalar, ela vai ficar desprotegida, tá? Então, o que nós temos que fazer é
não iniciar e caminhá-la direto para a emergência e não deixá-la no sistema de regulação, aguardando vaga e tomando antihipertensivo sem necessidade. Tá? Então, o nifedipino ou a hidralazina são as medicações que nós vamos utilizar na paciente internada com sinais de gravidade. Tá? Então, não cabe, né, no ambiente ambulatorial se iniciar antihipertensivo. Então, se a paciente com um diagnóstico de pré-eclâmpsia está usando antihipertensivo, tem que ser somente naqueles casos em que atingiram os critérios de gravidade. Tá? Então, esse o que a gente observa com muita frequência é a gente receber pacientes sem uso. E eu chamo a atenção também que quando a gente recebe, né, por exemplo, nas nossas as instituições universitárias, instituições que têm conhecimento do assunto, suspender a medicação. A gente, às vezes, vê, como ela já estava tomando, se continua prescrevendo a metildopa como antihipertensivo nessas pacientes. A gente tem que suspender, rever o caso, reavaliar o diagnóstico e traçar a conduta que nós temos que fazer. Tá? Ok? Mais algum outro comentário? Tá. Ok, então, queria parabenizar a Gabriela pela apresentação, tá? Agradecer a Gabriela e ao Gustavo, né, pela moderação e orientação da Gabriela. Tá? Você quer fazer algum comentário final, Gustavo, Gabriela? Não. Eu também só parabenizar e agradecer sempre a oportunidade de estar discutindo boa medicina. Beleza. Ótimo. Então, quero agradecer também a presença de todos nessa discussão, tá? E convidá-los para estarmos juntos de novo. Na semana que vem é feriado, dia 15 de novembro. Na próxima semana estaremos juntos de novo no mesmo horário. Um abraço a todos, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, parabéns. Boa noite. Boa noite.